Vamos seguir com a ministração da poderosa palavra de Deus, tanto para o meu, como também para o seu coração. Glória, glória. Comunicando, pastor Fernando Alves, o pastor das multidões. Vamos se alimentar da palavra do Deus grandão? Você crê que Deus tem uma palavra para você? Então se ligue só no céu. O céu é bom, irmão. O céu é real, o céu é verdadeiro. Deus continue ajudando todos os meus irmãos de uma maneira poderosa. Hoje eu quero trazer uma palavra assim. E a palavra que eu quero trazer hoje, ela fala fortemente aos nossos corações. Amém? Nosso Deus grandão, Ele é aquele que sonda você, que conhece você. Ele é aquele que trabalha de uma maneira poderosa. Deus me deu a alegria de colocar uma palavra e eu vou transmitir essa palavra que Deus colocou em meu coração. Vamos com alegria abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de 1 Samuel, capítulo 13, que diz assim a poderosa palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 13, e eu quero ler apenas o versículo de número 15, que diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 15. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal e Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que achou com ele uns 600 varões. Somente esse versículo aqui para nós meditarmos na bênção e na graça de Deus, pois o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos conhece, nos sonda e sabe de tudo. Amém? Esse texto, ele fala exatamente a respeito de algo que Saul fez, porque nós precisamos ser muito cuidadoso, preste atenção. Precisamos ser muito cuidadoso com aquilo que nós estamos fazendo em todos os sentidos. Precisamos ser cuidadoso. Ser cuidadoso quando estamos fazendo, quando queremos tomar uma decisão. Ser cuidadoso quando for para algum lugar. Você já viu aquele ditado que diz: todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Então, vamos dobrar o cuidado. Esse texto revela de algo que Saul fez e que Deus reprovou o que ele fez. Tem que ter cuidado. Ele ofereceu sacrifício esse que o Samuel, o profeta, o sacerdote, reprovou. O texto diz que esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a julgar, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto, observe, e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Está vendo?
A Bíblia diz que estava havendo uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E Samuel, como um homem de Deus, diz que um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul, ele escolheu para si 3.000 homens de Israel, e o texto diz que estavam com Saul 2.000 em Miqumas, nas montanhas de Betel, e também a Bíblia diz que Benjamim despediu o resto do povo. Só para você entender melhor. O texto revela que Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá. O que filisteus ouviram pelo Saul, que Saul tocou trombeta. Saul saiu dizendo a todo mundo o que Jonatas tinha feito. Ele saiu tocando trombeta, avisando a todo mundo. E os filisteus se ajuntaram e pelejaram contra Israel, 30.000 carros. Aí vai dizendo 6.000 cavalos, o povo, uma multidão muito grande, como areia que está à borda do mar. Subiram, acamparam em Miqumas, do oriente, em Bet-Aven, vindo, pois, os homens de Israel, que estavam em angústia. O povo de Israel estava vendo que quem estava vindo contra eles era tantos como a areia que estava à borda do mar. Então, lhe causou angústia muito grande. Na caminhada, às vezes nós tomamos o conhecimento que alguém está vindo ao nosso encontro, que alguém está procurando problema, e nós ficamos tristes, nós ficamos cabisbaixo. Foi a situação dele aqui. O povo ficou angustiado, o povo ficou triste. O texto nos revela que os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade, de Gileade, estando Saul ainda em Gilgal, e todo o povo veio atrás dele tremendo. O povo veio atrás dele tremendo. Só que a história revela que esperou 7 dias até que Samuel, ele determinara, só que Samuel não veio. O que foi que Saul fez? Saul tomou a frente. O povo foi se despedindo, se dispersando, e Samuel agora não veio, não tinha chegado ainda. Então Saul tomou a frente. Quando acabou os 7 dias, ele tomou a frente, reuniu o povo, e o texto diz que sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo estava se espalhando de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já tinham juntado em Mique. Mas ele disse: tu não veio, Samuel. Eu te esperei, tu não chegou. Então eu peguei, fiz o que tinha que fazer, eu tomei a frente. E tem que ter cuidado, irmão. Tem que ter cuidado. O que é para você fazer, sim, você faça. Mas o que não é para você fazer, não queira meter a cara e fazer, não. O que é para você resolver, resolva. Mas o que não é para você resolver, não vai querer resolver do seu jeito, não. Saul se precipitou, não esperou o homem de Deus chegar. Você que está, escute o que o grande Deus manda dizer. Você não pode, você não vai dar camanto. Meu Deus. Oh, sinta a presença de Deus onde você estiver. Você não vai se precipitar. O próprio Samuel, como profeta e sacerdote, ele representava o próprio Deus. Saul era para esperar ele chegar, porque ele disse que vinha com 7 dias, e Saul se desesperou. Você não pode deixar o desespero fazer com que você tome decisões na sua vida. Você não pode deixar o desespero dominar você, levar você para caminhos que Deus não quer que você vá. Meu Deus. Ele tomou a frente e ele disse, Samuel disse ele: o que fazes? Ele disse: o povo estava se ficando disperso e você não veio, então eu ofereci o sacrifício. Não era para ter feito isso, não. Porquanto os filisteus já tinham se ajuntado em Mique, mas eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal.
ainda a face do Senhor, ele agiu de uma maneira poderosa. Escute o que o Deus grandão está mandando lhe dizer. É necessário, escute, é uma necessidade, é importante você esperar o grande chegar. Espere Deus chegar no negócio, chegar na história, chegar no ambiente, chegar onde você está. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que ele disse: não orei, forcei-me a oferecer holocausto. Está na Bíblia, está na Bíblia. Ele disse que não orou, não. Está escrito, capítulo de número 13, versículo 12, disse: eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, ainda a face do Senhor. Não orei e forcei-me a oferecer holocausto. Tá vendo? Ele disse: eu não orei. Você que está aí, não faça nada sem orar, não. Não, eu não orei e forcei-me. Ele disse: eu não orei e forcei-me. Ele forçou. Ele forçou a fazer o que ele queria. Ele forçou a vontade dele. Ele fez de uma maneira forçada. E tudo que se faz, meu Deus, forçado, eu não sei quem é, que vem forçando você a fazer algo. E você não vai ceder, você não vai se prostrar, você não vai aceitar as investidas de Satanás na sua vida. Ele disse: forcei-me, não orei e forcei-me a oferecer holocausto. E disse Samuel a Saul: agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ele disse: tu agiste errado, não era para tu fazer isso. Ele disse: tu agiste neciamente. Você sabe o que é agir neciamente? Agir de uma maneira errada. O grande está dizendo para você que quer agir. Ele está dizendo que você não vai agir, que você não vai fazer do seu jeito. Meu Deus do céu, que palavra boa. Essa palavra ficou ardendo dentro de mim. Ardendo. Estava na igreja essa mensagem aqui ardendo dentro de mim, sabe? Ardendo. Jesus, que negócio é esse? Aleluia! As mensagens aqui é tudo quentinha, viu? As mensagens aqui vêm tudo do trono da graça de Deus. O Senhor está dizendo para você que você não vai agir que nem Saul agiu. Saul agiu de uma maneira errada. E ele diz, capítulo 13, versículo 13 de 1 Samuel: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ele disse: tu não fizesse o que Deus mandou. O Senhor agora teria confirmado o teu reino para sempre. Tá vendo? Um erro nosso. Perdemos as bênçãos. Meu Pai. Oh, tecacamanto. Quem quiser errar, que erre. Continue acertando. Meu Deus. Quem quiser agir de uma maneira errada, que deixe agir. Mas você procure agir da maneira certa. Ele disse, deixou bem claro, ele disse: o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, Saul, se tu não agiste neciamente, Deus ia confirmar o teu reino. Aí ele diz: porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Meu Deus, olha, gente, presta atenção nessa mensagem. A partir do erro que Saul cometeu, automaticamente Deus estava observando ele. A partir do momento que ele comete um erro, Deus é assim, irmão. As coisas de Deus é um mistério muito grande. Ó, irmão, eu já vi muitos mistérios ser revelados na Bíblia Sagrada. Eu já vi muitas coisas boas acontecer. Eu já vi o Deus grandão fazendo
tantas coisas maravilhosas. Escute, se ele esperasse mais um pouquinho, Deus ia confirmar o reinado dele para sempre, está escrito na Bíblia. Um erro que ele cometeu é como se Deus estivesse olhando para ele aqui, de repente Deus tirasse a visão dele e já olhasse para Davi. Isso aqui não dá para mim, não. Esse aqui vai me dar problema lá na frente. Esse aqui não pode ficar para sempre no reinado, não. Eu estou vendo que esse aqui não tem condições. Esse aqui é apressado, esse aqui é agoniado, esse aqui se precipita, esse aqui age neciamente. Automaticamente Deus já olhou para Davi e disse: esse aqui, vou colocar um segundo meu coração. Tá vendo? Isso é coisa séria. Nós precisamos ser cuidadosos. Nós precisamos ser vigilantes. Meu Deus. Meu Deus. Quem é segundo o coração de Deus vai dando glória para ele. Segundo o coração de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Alegra-te na presença de Deus. Porque se tu és segundo o coração de Deus, Deus permite coisas acontecer na vida de Saul, que é para Deus olhar para você. Oh Deus, alguém pode não te olhar, alguém pode não observar, alguém pode, sabe, ninguém dá nada por você, mas você é segundo o coração de Deus. Capítulo 13, versículo 14, Samuel disse: então se levantou Samuel estava sentado possivelmente, ele se levantou, subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou ao povo que achou com ele uns 600 varões. No capítulo 14, porém agora não subsistirá o teu reino. Isso aqui, irmão, foi uma má notícia que Saul recebeu. Quando Saul pensou que estava fazendo tudo certo, ele estava fazendo tudo errado. É importante que você analise, que você observe para ver se você está fazendo o que é certo. Se você fizer o que é certo, Deus vai lhe abençoar. Se você fizer o que é errado, você vai sofrer consequências. Você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muito zelo, você tem que ter muita vigilância. O texto revela: porém não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Tá vendo? Deus buscou para ele um homem segundo o coração. Deus procura pessoas, aleluia, segundo o coração dele. Ele procura. Aquela dali é segundo o meu coração. Aquele dali é segundo o meu coração. Vai ser aquele ali que eu vou usar, vai ser aquela dali que eu vou levantar. E Deus vai trabalhando, Deus vai agindo. É importante que sejamos segundo o coração de Deus. Tá cheio de obreiro que é segundo o coração do líder. Eita Deus. Escolhido pelo líder. Eita Deus. Que palavra boa. É colocado porque existe uma consideração do líder. Funciona não. Eu explico, eu repito, eu ensino. Irmãos, a obra de Deus, ela não é feita de uma maneira carnal. Uma obra que é de Deus, ela não funciona de uma maneira carnal. A obra de Deus, ela funciona de uma maneira espiritual. Deve haver, tem que ter a espiritualidade no centro da obra. O cabeça tem que ser espiritual, os membros têm que ser espiritual, quem está trabalhando na obra tem que ser espiritual. Dificilmente, irmão, um departamento com um líder carnal na frente, ele prospera, ele cresce, ele não tem como, não. Ele fica atrofiado, ele fica raquítico. A tendência é morrer, a tendência é perecer, a tendência é se acabar, a tendência... Deu para entender o que Deus está falando para você?
Receba essa palavra, receba, se alegre, receba, se fortaleça, receba, entenda o que o grande Deus está lhe dizendo, entenda o que o grande Deus está falando, pois Ele é o Senhor da minha, da tua vida, Ele é o Senhor da nossa vida, que fala do jeito dEle, da maneira dEle, porque Ele é o Senhor que trabalha, que nos traz o benefício e que nos fortalece de uma maneira poderosa. Faça o certo. Ele disse então, porém, o Senhor, o teu reinado não subsistirá. Já tem buscado o Senhor para si um rei, um homem segundo o coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmão, escuta, nós precisamos guardar tudo que Deus nos ordenou. Meu Deus, aqui já entra em outra profundidade. O que foi que Deus ordenou você fazer? É importante que você guarde tudo que Deus te ordenou. Deus te ordenou a fazer o quê? Deus ordenou você ir vá. Deus ordenou você orar, ore. Deus ordenou você fechar a boca, fecha a boca. Como diz a minha filha pequena, Axa, Chiu. Ela é maestra, né? Ela é maestra, que ela faz chiu, é para se calar, chiu, ei, chiu, é assim, para ficar caladinho, que ela vai falar. Quando ela quer falar alguma coisa, chiu, pronto, é para calar, deixa ela falar, que ela quer falar, só tem 3 anos que ela falar, ela quer a vez dela, né? Chiu. Então, Deus ordenou tu fazer o quê? Se calar, Deus ordenou tu ficar quieta, Deus ordenou tu fazer o quê? E orar. Deus ordenou tu fazer o quê? Jejuar. Deus ordenou tu comprar, foi? Deus ordenou tu vender. Só faz o que Deus ordena. Deus ordenou tu entrar, então entra. Mas Deus ordenou tu sair, então sai. Deus ordenou para tu ir para o outro lado, então vai. Deus ordenou com que tu saia do outro lado e venha para um outro lado, então vai. Tem que ser do jeito que Deus ordenou. Dificilmente eu vou para uma obra, dificilmente eu vou para uma viagem missionária sem a ordem de Deus. Eu sempre espero a ordem de Deus. Se não tiver a ordem de Deus, eu não vou. Se não tiver a ordem de Deus, eu não prego. Eu só prego a palavra quando o grande ordena. Assim, meu filho, é essa daí mesmo. O grande confirma. E ele está dizendo, espere eu ordenar. Meu Deus. Oh, glória a Jesus. Não vá fazer como o Saul fez, não. Não vá, não. Quem faz o que quer, eita, mensagem boa. Que palavra boa, viu? Ó, quem faz o que quer, perde as bênçãos de Deus. Quem faz o que quer, se atrapalha. Quem faz o que quer, paga preço. Quem sabe o que quer, erra. Quem faz o que quer, não acerta. Quem faz o que quer não é honrado por Deus. Pode ser honrado pelos homens aqui na terra, mas por Deus não. Tá assim de gente, ó, que aqui na terra é honrado pelos homens, mas por Deus não é. Não é. A gente chega a ver, sabe? Os homens honram, os homens colocam, mas a gente vê que não tem condições. Eita, não é um negócio do céu. Não é não é espiritual, não é o alto que tá ali presente, bradando, falando. Meu Deus, oh, que palavra boa. Se tu tem glória, vaso, dá glória aí para Jesus. Se tu tem aleluia, vai dando aleluia para ele. Se tu não tem nada também, tu não dá nada para o Deus grandão. O texto diz que Deus já tinha escolhido um homem segundo o seu coração. Que mensagem boa, né? Deus já tinha ordenado que ele seria chefe sobre o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Tá vendo? Ele não tinha guardado. Se não guarda o que Deus ordena, é preço, é percas. Eu vou além. É prejuízo. Tem que guardar o que Deus manda. Tem que fazer o que Deus ordenou. Quando Deus ordena, está ordenado. Quando Deus ordena, as coisas funcionam. Quando Deus ordena, o que está parado anda. Você tem que esperar Deus ordenar. Porque Deus ordenando, dá tudo certo.
Deus ordenando, as coisas boas acontecem. Deus ordenando, o milagre chega. Deus ordenando, o adversário cai por terra. Deus ordenando, ninguém te para. Deus ordenando, ninguém te alcança. Deus ordenando, ninguém te fere. Deus ordenando, o nome dele é glorificado. Deus ordenando. Existe uma proteção de Deus muito grande. Nunca deixe de fazer aquilo que Deus te ordenou. Se Deus ordenou, vai dar certo. Se Deus ordenou, Ele está contigo. O que Deus ordenar você fazer, faça. Não temas a nada, não temas a ninguém. Não se assuste, não se desespere. Tem que ser o que Deus ordenou. Porque quando eu faço o que Deus ordenou, o próprio Deus se encarrega de me honrar. Deu para tu entender o mistério? Recebe essa palavra e te alegra. Capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 16, diz que Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles ficaram em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se escaparam em Micmas, e os destruíram e saíram do tempo dos filisteus em 3 campanhas. Uma das campanhas voltou pelo caminho de Ofra, a terra de Saul, e a Bíblia diz que outra campanha voltou pelo caminho de Bet-Horon, e outra companhia voltou pelo caminho de Termo, que olha para o vale de Zeboim, contra o deserto. Em toda a terra de Israel, nem ferreiro se achava, porque os filisteus tinham o quê? Tinha dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Tá vendo o que foi que eles disseram? Os filisteus pegou os ferreiros e disse: nós não queremos que vocês façam espada nem lança, porque quem faz espada e lança é os ferreiros. Não é para fazer mais nada não, para Saul não. Meu Deus, sabe o que Deus fez? Deus fechou as fontes de Saul. O que vinha para Saul, Deus foi lá e trancou. Os filisteus disseram que ninguém faz mais espada nem lança, porque os ferreiros, era eles quem fazia, só tinha espada porque os ferreiros faziam. Mas Deus foi lá e trancou as portas. Pronto, já deram a ordem aqui, e o texto diz que não sobrou. Ele tinha dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Está escrito capítulo 13, versículo 19 de 1 Samuel. Não é para fazer nada não faz. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar, cada um a sua relha, ou a sua enxada, ou o seu machado, ou o seu sacho, não é? Eles tinham que descer, eles tinham que amolar. Meu Deus do céu, que eles não iam trabalhar com espada cega. Meu Deus, isso é muito forte. Era guerra, irmão. Era guerra, o negócio era muito sério. Ele disse: quando vier, que ninguém fabrica mais nada não. Quando o povo vier buscar, não tem. Meu Deus. O texto diz que tinha, porém, limas. A Bíblia diz que adentada para os seus sachos, para as suas enxadas, para os seus... diz que as forquinhas de 3 dentes, para os machados, para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus a caminho de Micmas, e aí Deus fez grandes coisas, porque a Bíblia diz que a vitória de Jonatas sobre os filisteus, mas a vitória de Saul não. Tem que ter cuidado. Deus fechou as portas para que Saul não, por conta de quê? Por conta da desobediência, porque não fez o que Deus ordenou, porque não esperou Samuel chegar. Ó, irmão, ou espera você chegar, ou espera o grande chegar. Meu Deus, que palavra abrangente, viu? Isso aqui é palavra para a gente pregar o tempo todo. Tem que esperar. Alguém vai ter que lhe esperar. Meu Deus, tem que esperar você chegar.
Se alguém passar o pé pela mão, a mão pelo pé, eita Deus. Se alguém der um passo a mais à frente, ô glória, o grande vai resolver de outro jeito. Tem que ter cuidado. Eu preciso manter as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que Deus ordena. O tema da mensagem hoje é: espere Deus ordenar. Meu Deus, se Deus não ordenou, então não vá para lá. Meu Pai, vou fechar aqui a Bíblia que é melhor. Espere Deus ordenar. Deus já ordenou, então vá. Deus não ordenou, foi, volte. Dere mi calacamanto. Elergue mi calargiofá. Eita, mensagem boa. Aleluia. Espere Deus ordenar. Deus ordenou, joia. Pode ir. Vai dar tudo certo. Foi, mas Deus não ordenou. Então tu volta com pressa, com velocidade, tu te aquieta, porque senão tu vai sofrer. Eu falo tudo, quem não gostar que coma menos ou não coma nada. O tema da mensagem hoje, para encerrar, é: espere, eita Deus, a ordem de Deus. Tem que esperar a ordem de Deus. Se não esperar a ordem de Deus, vai dar tudo errado. Tua vida vai ficar bagunçada. Eita Deus. Estás querendo ir para onde? Resolver o quê? Falar o quê? Espera Deus ordenar para ver se tu vai. Lembra de Davi, capítulo 30, de Isaías? Ele diz assim, ele viu lá Ziclague tudo queimado. Ele estava com homens que tinham vindo de uma guerra com ele. E ele viu tudo destruído, levaram mulheres, gado, levou tudo. E ele perguntou: Senhor, o povo querendo apedrejar ele. E ele disse: Senhor, subirei eu. E o Senhor disse: sobe, 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 filho. Sobe, porque eu vou entregar ele nas tuas mãos. Sobe, sobe. Pode ir, que eu vou entregar ele nas tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Aqui foi ordem de Deus. Aleluia. A mensagem de Deus hoje para você é: espere a minha ordem. Aí abrange para vender, para comprar, para alugar, eita, para trocar. É desse jeito aí, meu filho. Esperem a ordem de Deus, para você não pagar preço, para você não sofrer mais do que você está sofrendo. Eita, mensagem boa. Vou orar por você agora, tá bom? Que Deus te abençoe. Receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo, ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. Receba a palavra. Vou orar por você agora, deixa eu orar. Querido Deus e Pai, Santo Deus, Deus Todo-Poderoso, amigo de todas as horas e de todos os momentos. Eu quero te apresentar, meu Deus, em oração, as pessoas que estão recebendo essa palavra, as pessoas que receberam, que guardaram e que vão esperar o Senhor ordenar para não dar nada errado, para dar tudo certo para o teu nome ser glorificado. Eu te peço, Senhor, por todos os meus irmãos, as pessoas que estão em vários lugares, as pessoas que estão precisando de ti, se fortalecendo na fé, na caminhada. Ajuda, dê força, dê graça, dê ânimo, dê o livramento, Pai. Não deixe essa pessoa se desesperar, se precipitar, se inquietar, não. Mas que essa pessoa, meu Deus, tenha a fé, a coragem, tenha também a ousadia do teu Espírito Santo, Pai, para que ela possa esperar a tua ordem chegar. Se é para ir ou se é para ficar no cantinho que está. Fala o coração dessa pessoa, Pai. Eu sei que tem coisas que o Senhor fala através da palavra, tem coisas que o Senhor fala através dos louvores, e existe a particularidade. O Senhor fala de uma maneira particular. Fala na mente, fala no coração. Vai no coração dessa pessoa agora, Pai.
E fala no coração dela, Deus, para que ela possa entender se é para ir ou se é para ficar. Ô Espírito Santo, o Senhor tem o poder e a autoridade. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, leve em consideração todos os pedidos de oração. Que o Senhor abençoe todas as pessoas. Que o Senhor conceda a graça. Que o Senhor conceda o ânimo. Que o Senhor ajude os nossos irmãos de uma maneira sobrenatural. Oh, meu amigo, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos crendo em Ti, confiando no Senhor, porque sabemos que o Senhor é o dono da vida, o dono de tudo e o dono de todos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o grande, que o Todo-Poderoso te abençoe e te ajude. Receba essa palavra, receba essa oração, para a glória de Deus, e o povo de Deus que concorda, que recebe, que se alegra, diz amém. Glória a Deus. Que o Todo-Poderoso te ajude, aleluia, e te dê grandes vitórias. Oh, aleluia, receba essa palavra, receba. Meu Deus, meu Deus. Pai do Senhor, minha gente, a pregação hoje foi uma bênção. Foi revelação, foi manto, foi pré, aleluia! E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.